Pô, vamos que vamos, meu parceiro. Não vai ficar lá na areia, né? Ao invés do livro didático comer, lançaram uma G3 com a sigla DRP pro arregaço com mais ódio, morticínio no Red Bull envenenado. Pra fazer autopsia no corpo carbonizado, deixar o sangue do boy cuzão jorrar. Amarrar a piranha do crossfox pela não grita, vamos queimar a infusão. O governador implora, pra que parem com os ataques terroristas. Essa é a minha ideologia na atmosfera do terror, não é pra ser condenado. No artigo 9455 perigo, aqui o soldado da guerrilha não usa bracelete, mas tá transpirando com o colete do PM. Patrimônio público, mas esse o que eu falo é um absurdo. No choque com a polícia vomitando sangue, vamos espalhar pedaços deste da beija da Uquilame. Praticado ódio no caralho, não foi eu que chorei com o corpo destilado. Isso já virou o ciclo dos horrores, e o protagonista sempre são os pobres. A luz do fim do túnel você não vai enxergar, porque foi aqui, lançado o campo na terra, cresceu mostrando no pântano de reação não natural. Joga a carteira no colo, sou inimigo aqui, realidade criminal. As garrafas de G3 aqui rasga sua face, que investe no colote do corpo do resgate. Não a sacola de ossos enterrado pelo depatrineu, braço decapitado pelo soldado das Farc. As garrafas de G3 aqui rasga sua face, que investe no colote do corpo do resgate. Não a sacola de ossos enterrado pelo depatrineu, capitado pelo soldado das Farc. Supremacia real, a marcha fúnebre procede. Não quero os parceiros no crime, quero os parceiros no rap. Sem audiência pro Resende do Cidade Alerta, exibindo todo dia com prazer o terror na tela. Pro da tena da notícia, o hip hop é o sangue do nosso povo que se foda se eu invado sua mansão. Metralhando os 8 membros da família, jorrando sangue nas obras de arte do Mangagal, Michelangelo sem piedade. Não tem teatro nem Chopin, enfia no cu sua classe Adatã. Os moleques passando fome no meu salão, beneficiando Goland Rove 500 mil. Na conta dos fulano, minha mãe foi faxineira, sempre tive orgulho disso. Por isso hoje tá aqui Danilo RC no rap agressivo. Vossa santidade, que na descida do avião beijo o chão e reze o Pai Nosso, pra Henrique não explodir a blindagem do seu papamóvel. Santo é Jesus, crucificado na cruz, com seus tendões perfurados complexos de 30 centímetros. E o soldado romano sem noção do meu pai cuspido. Então, o Lucifer a cada dia vem fazendo a parte dele, com as quadradas engatilhadas, os fuzil e os coletes, na sede dos malotes sem dó, explodindo o motorista do carro forte. Só dessa forma você abala as colunas do Planalto Central, fazendo protesto, treino na avenida e acabando o Instituto Médico Legal. Supremacia real, realidade criminal. As garrafas de G3 aqui rasga sua face, que investe no colosso do corpo do resgate. Não a sacola de ossos enterrado pelo depatrineu, braço decapitado pelo soldado das Farc. As garrafas de G3 aqui rasga sua face, que investe no colosso do corpo do resgate. Não a sacola de ossos enterrado pelo depatrineu, braço decapitado pelo soldado das Farc. Minha rima mostra aquilo que você não vê. A ação policial no ocultismo da realidade, sistema abusivo da opressão do excluído sem ter mediador. Pede oração do pastor, a madrugada mostrou sangue do exterminado, do menor de pochete na ação contra o Estado. Situação é agravada na contradição, que PM sem ação vira alvo de ladrão. As condições criadas pra manter a tua divindade. Aqui o homem santo não dá rua sua verdade. Ainda tem sangue saindo fora do corpo inocente. Se canta paz que sou a mentira retumbante. Tô aqui mostrando que não sou a veracidade. Tua ameaça não calou o grupo realidade. Virei a paz do mundo que não quero. Se narra o terror, sou motivo de processo. Você quer sem noção pra iludir. Tua voz com a certeza que não vai me oprimir. Não fechei a ponta dos versos aterrorizantes. Na homenagem postuma, plantei a semente. Confiança balada pra quem anda de Porsche. O tempo fechou na violência do enfoque. Atmosfera que mostra a nossa diferença. Se eu passei fome hoje, você ajoelha. As garrafas de G3 aqui rasga sua face, que investe no colosso do corpo do resgate. Não a sacola de ossos enterrado pelo depatrineu, braço decapitado pelo soldado das Farc. As garrafas de G3 aqui rasga sua face, que investe no colosso do corpo do resgate. Não a sacola de ossos enterrado pelo depatrineu, braço decapitado pelo soldado das Farc. É isso aí, atmosfera. É isso aí, irmão. Oh, da hora. Valeu. Da hora, rapaziada. Valeu pela atenção aí.
Realidade criminal, diretamente de Campinas, entendeu? O tempo tá se passando, irmão, o fim tá chegando. Infelizmente, muitos estão se escondendo atrás da Bíblia, atrás de uma religião, atrás de uma crença. Mas independente é desse jeito, firmeza? Mas a verdade é uma só, e ela cairá por terra. Morou, irmão? E quando a cruz se torna pena de morte, e quando a cruz se torna inevitável de ser carregada, queria enxergar compaixão nos seres humanos, queria entender seus motivos se relatando. Hoje a contingência foi na desigualdade, e minha pena de morte é o retrato sem vantagem de quem fez pós-graduação pra enriquecimento, sem diferente que tem PhD pra enforcamento. Uma fé que não se abala com anos de fome, a miséria foi o ápice na desigualdade entre os homens. Queria pro meu filho o melhor, não adianta me pôr na frente da Bíblia dizer que sou pior. Tão distinto é seu Deus que não é o bispo. Aquisição pela tristeza memorizada pelo inimigo. Olhe em sua volta e me mostre a degradação. minha família passando fome, cuzão, aí não. Quanto dente são as palavras de conforto, te mostro que a violência deixa o corpo morto. O cataclismo de ódio gerou a mobilidade. 7 de setembro de 2014 ainda com desigualdade, debilitando o afastamento de um coração. Liberdade e compaixão com causa do mundão. Queria motivação pra continuar a viver. Isso não é a compaixão pra salvar você. Meus motivos nunca foram ilícitos, mediante as palavras de um mundo explícito. Isso é salvação pra sua vida, a solução. A solução. Vingança com sangue nos olhos foi a motivação. Foi a motivação. Isso é salvação pra sua vida, a solução. A solução. Vingança com sangue nos olhos foi a motivação. Foi a motivação. A posição estipada foi o direito moderno do palestino que teve que conquistar o seu regresso. Na fé do homem bomba, todo boy vai a Meca. Mas tem alguém que tá com a diferença da favela, onde acaba a proteína. se o terror, onde migra a miséria, me traz o Deus do pavor. Na fé do homem bomba, todo boy vai a Meca. Mas tem aquele que tá com a diferença favela. Costume religioso na escolha do seu Deus, a tirania. Terrorista Allah é o filho do judeu, há muito tempo consagrado em um time santo, onde o mecano muçulmano pede projeção por ano. Notícias de Al Jazeera, Globo dos muçulmanos, onde pela web tem magnitude confessionando. Seu Deus não te deu paraíso americano. Permitir o comércio por aula poder islâmico. Como encabar os conflitos sagrados, me ponha de joelho no chão implorando teu condenado. Meu olhar não é a bispa de que são dos estados, pra mandar pro ação das marras forte e pacificado. Pra ficar apoiando pra quem carrega sua cruz, que corrompe o contato, quebrando a fé de Lanús. Com a justiça deliberada na presença criptografada, quando a cruz se torna grande, mata o sinal que a vida acaba. Isso é salvação pra sua vida, a solução. A solução. Vingança com sangue nos olhos foi a motivação. foi a motivação. Isso é salvação pra sua vida, a solução. Isso é a salvação. Salvação. Vingança com sangue nos olhos foi a motivação. Na doutrina marxista, estratégia sem doutrina, que põe regulamentos, sessões à vida. Na sua sapiência, estratégia redentora. Na minha visão, uma ação devastadora. Foi dado início sobre assuntos laicos, a sessão de tortura dos seres condecorados. Uma pena de morte pro roubo rotineiro. Cadeia especial pra quem tira todo o dinheiro. Aqui a nossa pátria fede sangue, o cheiro de morte, uma convivência constante pra retratar o assunto ou minimiza. Invernizaste toda a reflexão, tem sua com certeza, como somente Democracia, palavra sem documento assinado, torna você um perigo pro Estado. Vocês não vão viver alienados, informados pra ser escravo da fazendo fazenda. Big Brother enojado. Aqui se revela uma voz da exclusão, socialmente sem condição, Mas não sem informação, ouça a retaliação na da busca da melhora. não vou ser incomodada nem ser a escolha. Brasil, obrigado por na taxa de exclusão, portanto iniciei a sua cassação. E hoje acredite, sou mais uma voz da exclusão. Soberania brasileira, tira sua confusão.
solução. Cristo é salvação pra sua vida, a solução. A solução. Vingança com sangue nos olhos. Foi a motivação. Foi a motivação. Cristo é salvação pra sua vida, a solução. Vingança com sangue nos olhos. Foi a motivação. Foi a motivação. Cristo é salvação pra sua vida. Foi a motivação. 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 Firmeza total. Realidade criminal tá saindo fora. Morou? Boa. Valeu pela atenção de todos. Até a próxima. Paz. Valeu. Firmeza total. Valeu. Desculpa aí pelas falhas e pelos erros, mas aí, Campinas, os mano, as minas, a juventude, estamos todo mundo junto aí através da política, através do nosso poder cultural. Valeu. Agradeço a atenção e as falhas também aí que acontece. Isto é a salvação da sua vida, a solução. Pô, cantaram até o... Continua, fã. Cantaram até... Continua Isto é a cantando. salvação da sua vida e a solução. Pô, cantaram...